Graça e paz a todos. É com alegria no coração que estamos reunidos para mais uma noite estudarmos a palavra de Deus. Aqui pelo nosso seminário teológico à distância. Eu aqui, você do outro lado, mas juntos pelo mesmo Espírito. Antes de iniciar a aula, quero deixar um aviso para os irmãos que nós estamos implantando uma nova metodologia, uma nova abordagem nas nossas transmissões, e são reflexões curtas e aplicadas ao nosso contexto. Deus abençoe a irmã Listênia, boa noite. Então nós estamos fazendo ao meio-dia, todos os dias, pequenas reflexões. Vocês podem ver lá no meu canal no YouTube, Gilberto Rebouças, tudo minúsculo, você vai chegar no meu canal e vai ver a primeira hoje que eu fiz ao meio-dia. São reflexões para os nossos dias, são reflexões da Escritura, mas reflexões curtas e aplicadas aos dias em que vivemos. Então, Deus abençoe e vamos à nossa aula de hoje. E nós vamos ler um texto no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 27. Lucas 24 e 27, para a nossa meditação hoje. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Senhor nosso Deus e Pai, não podemos fazer nada sem a Tua graça, sem a Tua unção. Pedimos que nos abençoe e que abençoe a cada família, como a família do pastor Oliveira, do Ian, da Listênia e de todos esses amados irmãos que já estão ligados no nosso curso teológico à distância. Deus, que a Tua graça seja sobre nós, sobre a minha irmã Graça que está aí, que eu amo muito. Deus, que a Tua graça possa descer sobre nós e que possamos estudar a Tua palavra hoje de forma objetiva, de forma que a gente possa ser iluminado pelo Teu Espírito Santo. Sê conosco, Pai, em nome de Jesus nós pedimos e te oramos. Está aí a Thalita, uma pessoa que eu amo e amo demais, é minha sobrinha. Eu amo como se fosse minha filha e na verdade o é. Então nós vamos estudar. Nós estudamos na aula passada que a Bíblia, à semelhança de Jesus Cristo, tem duas naturezas. A natureza divina, e como divina ela foi inspirada por Deus. Como divina, ela precisa de oração. Como divina, ela precisa de iluminação do Espírito para que possamos entendê-la. Mas ela não foi um livro apenas de natureza divina. Ela também é... Então, se ela fosse apenas de natureza divina, bastava a gente orar, pedir revelação ao Espírito Santo e pronto. Ninguém precisaria estudar. Tá aí o David, Deus abençoe. Deus abençoe o povo lá da Tejuçoca, povo bom, maravilhoso. Então, Deus abençoe aqueles que estão nos ouvindo na Europa, aqui no Brasil, aqui no Ceará, no interior desse grande estado
nós temos o orgulho de sermos cearenses e nordestinos. Então nós vimos na aula passada que a Bíblia tem a natureza divina, ela foi inspirada por Deus, e inspirada por Deus ela precisa de oração, nós precisamos orar e nós precisamos da iluminação do Espírito Santo para que a gente possa compreendê-la. Marcelão, Deus abençoe. Mas nós também sabemos que a Bíblia foi dada, o Robson Robão, Deus abençoe, ela tem a natureza humana, ela foi escrita por homens que viviam dentro de uma determinada época, dentro de uma sociedade, a irmã Verônica, o Erasmo, né? O Freitas, meio grande amigo. Então, ela foi escrita dentro de uma cultura, onde se falava uma língua. Então, Deus abençoe a Amanda e o Imperador, a irmã Jaque, que estão todos aí, assistindo a aula. Que Deus abençoe a todos vocês. A Roberta, oh maravilha, quanta gente juntos para estudarmos. Agora eu vou ter que dar aula. Então, nós vimos que ela tem a natureza divina e a natureza humana. Como ela tem a natureza humana e ela foi escrita, então ela precisa ser interpretada, e interpretada corretamente. E aí nós vimos que eu preciso saber quem era o autor. Eu preciso saber quem era, qual era o problema com o qual ele estava lidando. Eu preciso saber qual é o contexto imediato, o que vem antes e o que vem depois. Então, porque a Bíblia é um livro que possui duas naturezas, eu preciso de duas coisas. Preciso orar, pedir a iluminação do Espírito, mas eu preciso estudar, e estudar muito, para que eu possa, para que o Espírito Santo possa me guiar. Eu sempre dou um exemplo. Você pede a um... Vamos dar um exemplo. Você pede a um pedreiro para fazer uma casa. E ele leva uma caixa para fazer a casa. Mas aí quando ele abre a caixa, ele descobre que esqueceu as ferramentas em casa, porque ele teve que vender, teve um problema, ele teve que vender as ferramentas. A Leila, Márcia, seja bem-vinda, Deus abençoe, é um prazer tê-la aqui. Então, o pedreiro chega lá para fazer a sua casa. Quando ele vai começar o trabalho, que ele abre a mala, a caixa de ferramentas, ele descobre que não há ferramentas para trabalhar. Irmão Cordeiro, Deus abençoe. Então, o que ele vai fazer? Sem a ferramenta para trabalhar. Assim o Espírito Santo. O Espírito Santo é o eterno construtor, construtor da igreja, edificador da igreja. E ele deseja iluminar, inspirar a todos. Mas as caixas de ferramentas somos nós, nosso intelecto e o nosso coração. E se o Espírito Santo abrir, ele precisa ter lá informações, estudo, compreensão correta da Bíblia. Ele precisa ter as ferramentas para que ele possa usar. E se ele abrir a minha vida e a sua, o meu coração e o seu e a nossa mente, e lá dentro não tiver estudo, conhecimento, o Espírito Santo, que pode fazer tudo, mas escolheu fazer as coisas através de mim e de você. Deus abençoe a todos os irmãos que estão ligadinhos, certo? Oliveira Ferreira, né? A Leila, a irmã. Deus abençoe, Leila, certo? Então,
Assim como um pedreiro, um eletricista ou qualquer outro profissional precisa de ferramentas, o Espírito Santo também. Ele pode fazer só. Mas ele, já que escolheu a nós como servos, ele precisa que ao nos abrir, ao abrir o nosso coração, na ilustração da caixa de ferramentas, tem alguma coisa lá. E aí onde entra a nossa preparação. Não é coincidência que os dois homens mais usados por Deus no Velho e no Novo Testamento eram homens que estudavam muito. O primeiro foi Moisés e o segundo foi Paulo, que estudou na faculdade de Tarso, a terceira maior daquela época. Então, nós vamos ver que, sendo a Bíblia humana, precisa ser estudada, precisa gastar tempo para quando você se vê diante de uma situação, o Espírito Santo tenha ferramentas para usar através da sua vida, certo? Então hoje nós vamos abordar também a questão da divisão da Bíblia em capítulos e versículos, para que você possa entender. A Bíblia antes não tinha capítulos e nem versículos. Os judeus, em primeiro lugar, dividiram em várias partes, para 50 semanas. Mas depois os homens resolveram, para facilitar a nossa vida, para que a gente pudesse encontrar com mais facilidade, dividir a Bíblia em capítulos e versículos. Primeiro, essa divisão foi feita em capítulos. Um homem chamado Stephen Lang, professor da Universidade de Paris e mais tarde arcebispo de Cantuária, dividiu a Bíblia em capítulos em 1227. Então este homem achou, era um estudioso, que fazendo esse trabalho que nos ajuda até hoje, ficaria mais fácil. Então em 1227 o Stephen, que era um arcebispo de Cantuária, ele dividiu a Bíblia primeiro em capítulos. Aí já a coisa já começou a melhorar, as pessoas já encontravam os capítulos com mais facilidade. Mas faltava textos específicos. Aí um homem chamado Robert Stephanus, era um impressor parisiense, ele resolveu agora que só em capítulos não era o suficiente. E aí em 1551 e em 1955, ele acrescentou a divisão em versículos. Agora, essas divisões em capítulos e versículos são divisões, e esses textos em negrito que fica em cima do texto das nossas Bíblias foram colocados posteriormente. Então esses textos não são inspirados. Por exemplo, muitas vezes um capítulo ele termina antes ou depois do assunto acabar. Mas isso nos ajuda muito. E a gente tem que ter muito cuidado na questão de estudar os versículos, porque o Roberto Stephanus, que fez isso, ele fazia essas divisões enquanto ele fazia longas viagens no lombo de um burro. Né? Então você vai ver que aí o burro tropeçava, pá. Então ele fez esse trabalho que hoje nos ajuda muito. Mas esses títulos, como por exemplo a mulher curada do fluxo de sangue, isso quem coloca é o tradutor, para nos ajudar a entender onde começa e onde termina um texto. O que a gente chama de perícope. Perícope é uma unidade com princípio, meio e fim. Então, depois disso, os estudiosos judeus, vendo que isso era uma boa ideia, adotaram essa ideia para o estudo
da Bíblia hebraica, da Tanar, que é como eles chamam a Bíblia hebraica. O velho, o que nós chamamos de Velho Testamento, quando eu chamar aqui Bíblia hebraica, significa o que nós chamamos de Velho Testamento. Então, a paz do Senhor para a irmã, para todos os irmãos, certo? Irmã Listênia, nós já falamos, Deus abençoe. Então nós vamos continuar. E hoje, então a Bíblia foi dividida pelos estudiosos, a Bíblia hebraica, o Velho Testamento, em capítulos e versículos. E hoje nós temos capítulos e versículos que são uma bênção para as nossas vidas, porque nos ajudam a encontrar com maior facilidade. Por outro lado, tem seus problemas, porque muitas vezes por nós termos capítulos e versículos, um embaixo do outro, a gente não consegue ver o parágrafo, o pensamento, certo? Por exemplo, há um parágrafo em Tessalonicenses, e aí a gente lê como se fossem coisas separadas. Paulo diz assim: orai sem cessar, não desprezeis as profecias da paz do Senhor, irmã Listênia. Então, orai sem cessar. Aí ele diz: guardai-vos da aparência do mal. Tudo ali é um único parágrafo. E guardai-vos da aparência do mal ali não significa o pobre de um irmão dar uma carona a uma irmã que está a pé, coitada. Se bem que em tudo, prudência e caldo de galinha não fazem mal a ninguém. Mas o texto ali está dizendo coisas que a gente faz. Um dos maiores intérpretes chama-se Gordon Fee. E ele diz que aquele texto, guardai-vos da aparência do mal, é que os nossos cultos não devem parecer com cultos de magia, com cultos onde as pessoas perdem o controle, com cultos onde todo mundo sai sapateando, porque nos dias do apóstolo Paulo isso era comum nas chamadas religiões de mistério, onde as pessoas entravam em frenesi, se tremiam toda, caíam. Então Paulo diz, tenha cuidado. Então a gente interpreta muitas vezes de maneira equivocada, pega um texto e diz: irmão, não tome água na mercearia, porque o pessoal pensa que você está bebendo. Meu irmão, todo mundo vai falar mal de crente. Se você não quer que ninguém fale mal, não seja crente, porque todo mundo fala mal de crente. Primeiro nós perdemos o nome, somos chamados de irmão. Depois, para humilhar mais ainda, são chamados de irmãozinhos. Então o que acontece? Vamos estudar a Bíblia a sério, vamos levar a Bíblia a sério. Então o que aconteceu? A Bíblia foi dividida primeiro em capítulos, isso é uma bênção. Mas quando a gente vai fazer um estudo mais aprofundado, a gente vê se aquele cidadão marcou o fim do capítulo no lugar certo. E se o versículo, quantos versículos daquele formam o que a gente chama de parágrafo. E hoje as Bíblias já vêm corrigindo isso. Por exemplo, se você pegar as Bíblias mais novas, onde a Ara, por exemplo, a Almeida atualizada, certo? A Almeida Revista Atualizada, ela vai ter no começo do parágrafo uma letra maiúscula. E quando termina o parágrafo, começa outro com a letra maiúscula, para que a gente possa entender que tudo aquilo ali forma um parágrafo, uma unidade de pensamento. Porque um texto, ele é feito de
períodos. Ele é feito de... A gente pega palavras, forma os períodos, junta os períodos, forma os parágrafos, junta os parágrafos para transformar Kaique. Deus abençoe. Junta os parágrafos para formar um texto. Quando a gente vai estudar, a gente desmonta tudo até chegar nas palavras. Então hoje nós vamos ver como é que qual era a estrutura da Bíblia hebraica. Porque quando Jesus veio e os apóstolos vieram, qual era a Bíblia que eles utilizavam? A Bíblia hebraica. O Velho Testamento. Então, esta era a Bíblia. E esta Bíblia tem os mesmos livros do nosso Antigo Testamento. Então, quando eu estiver, Carlos Tel, Deus abençoe, quando eu estiver aqui falando, Deus abençoe, Kaique, quando eu estiver aqui falando, Carlos, um abraço para aquele seu amigo que estava nos assistindo aí de Parnaíba, Deus abençoe. Quando nós estivermos falando de Bíblia hebraica, nós estamos falando do Velho Testamento, do Antigo Testamento. Então o Antigo Testamento tinha os mesmos livros que os nossos. Só que a organização era uma organização diferente. Então, nós, para entendermos alguns textos, como é o que nós vimos, na leitura, nós precisamos compreender que a Bíblia dos Apóstolos tinha uma organização diferente da nossa. E que muitas vezes a gente, por não saber, tem dificuldade em entender certas coisas. Jesus disse, nunca leste na lei, nos profetas e nos salmos? É porque a Bíblia hebraica, ela tinha uma estrutura tríplice. Ela era dividida em 3 partes. Ela era dividida na lei, depois os profetas e o que os judeus chamam de escritos. E o primeiro livro dos escritos era o livro de Salmos. É por isso que Jesus chega para aqueles 2 irmãos que estão indo para cá, para Emaús, e Jesus diz, vocês nunca leram o que está escrito na lei, nos profetas e nos salmos? Ou seja, em todo o Velho Testamento, em toda a Bíblia hebraica. Por isso que a Bíblia hebraica é chamada pelo judeu de Tanar. Tanar. Porque é a palavra Torá, lei, aí vem Tá, a palavra Navim, que é profetas, porque o M indica no hebraico, eu sou professor de hebraico, o M indica plural. Quando você vê as palavras Shammai, Ramai e Nevim, então a palavra Navi era profeta. Rosé, vidente, era antigo, e depois foi substituído por Navi, profeta. Então tinha os profetas, tinha a lei, a Torá, os 5 livros de Moisés, os profetas, e tinha uma terceira divisão, os escritos. Só quando a Bíblia foi traduzida, que nós vamos entrar na parte lá adiante, é muita coisa para estudar. Vá com calma que você vai aprender. Não desista. Deixa eu dizer uma coisa. O diabo investe com todas as forças para desestimular a pessoa de estudar teologia. Geralmente, eu acho que desde 20 anos, 20 e poucos anos que eu estou no ministério ensinando, e você começa numa classe, aqui está chovendo, bom, começa numa classe com
45, termina 3, 2. E às vezes porque entraram alguns no meio do caminho, porque muita gente desiste. Porque num seminário tem 3 momentos. Tem um momento onde você começa com todo gás, você está feliz, está empolgado. Aí vem as tribulações. Aí falta dinheiro. Vem problema, o diabo começa a tentar, você se acha assim meio ignorante, que parece que não entra mais nada na cabeça, você começa com um complexo de inferioridade. Aí vem o que você aprendeu e o que realmente era verdade, vem esse choque. E aí nessa hora é a hora onde é o momento crítico do estudo. É a hora onde muitos desistem. Porque veem que o que a teologia ensina, o estudo de Deus, é diferente. Eu vou lhes dar um exemplo bem rápido. Vou fechar aqui a janela, por favor. Vou lhes dar um exemplo bem rápido, desculpe. Uma irmã estudava comigo, uma aluna, e eu estava dando uma palavra de tirar alguns complexos que o povo tem. Porque a Bíblia diz que o crente é o sal da terra. Sal demais salga, sal de menos deixa insosso. Então, nós temos que ser sal na medida certa. Fanatismo é zelo sem conhecimento. Legalismo é conhecimento sem zelo. Fanatismo é zelo sem conhecimento. Então a pessoa é muito zelosa, mas ela não tem conhecimento. Ela não sabe o que diz, nem como disse Paulo, que com tanta firmeza afirma. Então o que acontece? Aquela pessoa chegou para mim, e a gente estava numa aula, e numa aula começava a perguntar, aluno, tem aluno que eu vou dizer uma coisa, vai para a aula para causar. Tá? Para atribular. E fez a pergunta, pastor, sobre o Natal. Eu disse, não tem problema no Natal. Não, pastor, mas o Natal não tem na Bíblia. Tem um monte de coisa que não tem na Bíblia. Na Bíblia não tem escola dominical. Na Bíblia não tem igreja com prédio de tijolo e você chama. Tem um monte de coisa que, se a gente fosse botar só o que tem na Bíblia, aí tem gente que bota o nome de filho de Ofni, Fidéis. Né? Vai lá saber da cabeça das pessoas. Então vamos lá. O que acontece? Aquela pessoa chegou para mim e ela disse, pastor, esse negócio de Natal, veja, a pessoa se perde por causa de coisas periféricas, não da centralidade que é Cristo. E eu disse, minha irmã, não tem problema a família fazer a sua árvore de Natal, mas é azera. Que azera, minha irmã? Que azera coisa nenhuma. A árvore de Natal foi o Lutero que ia passando no meio dos bosques, e o tal do Lutero olhou pelos pinheiros, as estrelas. Esse pessoal não lê. E aí ele viu as estrelinhas e achou tão bonito e foi lá. E aí o Papai Noel era um padre chamado Nicolau, que se vestia, ele era velho, mas ele se importava com as crianças carentes. E aí ele se vestia daquele jeito, criou um meio de abençoar as criancinhas, botando presente dentro das meinhas. E aí todo Natal ele se lembrava das crianças carentes. Aí é claro que o mundo consumista e o mundo da economia, da ferocidade econômica, pegou estas coisas e transformou em algo diferente. Mas, voltando ao assunto,
Aquela mulher chegou e disse, pastor, eu vou deixar o seminário por causa disso. Ela deixou, primeiro ela deixou, eu não soube, né? Ela foi embora e eu fiquei procurando, mas não encontrei. Um ano depois ela chegou para mim, eu encontrei-a. Disse, aí irmã, saudade da irmã. E ela me contou, pastor, porque o senhor tinha falado aquela história, que negócio de Natal, que aquilo era coisa insignificante, que a gente tinha mais coisa para pensar. Mas a minha liderança tinha dito que Natal era coisa do diabo, era coisa do paganismo. E aí, quando o senhor falou, eu fiquei com a minha liderança, porque você não tem que ficar comigo, nem com a sua liderança, nem com o Papa, nem com o Rabino, você tem que ficar com as Escrituras. A maior autoridade em questão de fé e prática é a Bíblia. Só que, infelizmente, nós dizemos isso na teoria, na prática não funciona assim. Aí eu disse, sim, aí o que foi que aconteceu? Ela disse, não, é porque eu fiquei decepcionada, quase me desvio. Disse, por quê? Ela disse, não, é porque no final do ano a direção lá veio para sortear, estavam precisando de dinheiro e foram sortear um presente, a igreja toda que tinha que fazer compra daquele presente. E ela disse, adivinha qual era o presente? Uma árvore de Natal e aquelas luzinhas. Ela disse, pastor, eu quase morro. Eu disse, se a irmã tivesse continuado estudando, não tinha morrido, mas... Irmãos, tem um monte de gente que morre por não conhecer as Escrituras. Tem um monte de gente que sofre, porque eu vou repetir, ser cristão sem orientação é a maior facilidade para o cão destruir a vida. Nós temos um monte de gente que quer ser cristão, e por isso muitas vezes no cristianismo nós temos uma fábrica de doidos. No meu curso de psiquiatria, o médico perguntou, o professor perguntou, Gilberto, e aí? Por que tem tanto crente doido? Eu digo, não tem crente doido. Ele já era doido. E aí entrou numa igreja, pegou um pastor que não era muito bom da bola, que não estudou, e aí ficaram os dois mais doidos ainda. Mais doidos ainda. Então a Bíblia hebraica, ela tem uma tríplice divisão. Certo? É a Torá. Torá é como os judeus chamam, nós chamamos de Pentateuco, são os 5 primeiros livros. Os Neviim, que são os profetas, e os Ketuvins, os escritos. Então, os textos estão aqui que eu vou ler agora. E começando por Moisés, ou seja, pela Torá, e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as Escrituras. Então, Jesus está citando a tríplice divisão. E aqueles dois homens que não entenderam a morte de Jesus, que iam para Emaús, desistindo do cristianismo, agora entendem. Jesus começou a ensiná-los, começando pela lei. Depois ele mostra o que está escrito a respeito deles nos profetas e termina nos escritos. E o primeiro livro dos escritos, o mais chamativo, era os Salmos. Tem outro texto que vai falar disso. Lucas 24, 44, olha o que diz. E disse, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, sempre depois da ressurreição. Jesus vai dizer que a Bíblia hebraica, que quando no Novo Testamento fala das Escrituras, está falando das Escrituras hebraicas, da Bíblia do Velho Testamento. Por quê? Porque o Novo Testamento, nos dias de Jesus e dos apóstolos, estava sendo escrito. E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, primeira parte, nos profetas, segunda parte, e nos salmos, terceira parte. Então, se a gente não compreender isso, a gente não vai entender textos como esse.
Então, por que ele diz a lei, os profetas e os salmos? Porque ele está citando algo conhecido do seu público, da sua audiência, mas que é desconhecido por nós e que agora você está começando a conhecer. E tem outro texto, em Mateus 23, 35, que é ainda mais difícil e que você vai entender com essa explicação. Então a Bíblia do judeu, por isso eles botam o nome de Taná, que são as sílabas de Torá, Neviim e Ketuvim. Certo? Só que o Kaf, vindo no final, no hebraico, tem som de R, por isso a gente chama Tanar e não Tanaka. Então, o que acontece? Olha o texto que Jesus cita. Jesus está citando, esse é o único texto que Jesus cita, da divisão do Antigo Testamento antes da ressurreição. Ele está lidando com os fariseus. Ele diz assim: para que sobre vós caia todo o sangue justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. A Bíblia hebraica começar, o primeiro livro da Bíblia hebraica é o Gênesis, onde Abel morreu. Mas a organização já disse para vocês que é diferente. O último livro da Bíblia hebraica é Crônicas. E Zacarias morreu em Crônicas. Então, quando Jesus diz: para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que vocês mataram entre o santuário e o altar, ele está dizendo: vocês são culpados de todo o sangue derramado na época do Velho Testamento inteiro. Mas quando a Bíblia foi traduzida, principalmente para o grego, saudade também, Giovana. Quando a Bíblia foi traduzida para o grego, houve uma nova organização. Então, se a gente não conhecer a estrutura da Bíblia hebraica, a gente não vai entender livros como esse. Não vai entender o que Jesus quer dizer. Ele quer dizer que a liderança judaica, principalmente os fariseus, eram culpados de todo o sangue. Aí ele fala da Bíblia inteira. Então, aquele povo conhecia, mas nós não. Então a gente precisa estudar para saber essas coisas, para quando a gente começar a ler o texto começar a fazer sentido. E ler o texto com responsabilidades. Já disse, você não lê um livro de medicina picotando, tirando parte daqui, parte daquela, hoje eu vou ler um pouquinho, não. Você não lê um livro de direito, tirando pedaço, abrindo assim onde cair, não. Você lê com responsabilidade. Então a Bíblia, um dia eu estava conversando, dialogando com uma médica, e ela disse: pastor, minha profissão é terrível. Eu disse: por quê? Ela disse: é muito exigente, é porque se eu perder, eu perco uma vida. Se eu errar, eu perco uma vida. Eu digo: é verdade. Eu disse: mas de nós, pastores, o negócio é mais sério. Ela disse: como assim? Eu disse: porque se a senhora perder uma vida e essa vida já tivesse convertida, ela vai para o céu. Mas se nós pastores errarmos, esta vida que se perde vai para o inferno. Ela disse: vixe, negócio para vocês é bem mais exigente. A responsabilidade de vocês é tremenda. E tem um monte de gente que nunca ouviu um psil de Deus e quer ser pastor. Que não tem a mínima preparação acadêmica e quer ser pastor. Irmão, pastor não é para quem quer. Não é para quem deseja ter poder. É para quem Deus chama. É para quem Deus escolhe.
porque é muita responsabilidade. Então agora nós já sabemos que a Bíblia hebraica está traduzida em 3 partes. Aí eu coloquei aí vários gráficos. Se você tem um material, você é aluno do seminário, à distância, você tem o material aí. Se você ainda não é matriculado, faça a sua matrícula pelo Zap. Eu vou colocar aí, eu vou pedir a alguém que coloque, certo? 9203 7604. Eu vou pedir a um dos alunos aí, a Thalita ou ao Ian, que coloque o nosso Zap aí para você fazer sua matrícula e eu enviar pelo Zap o material gratuitamente. O material vai para você gratuitamente em PDF pelo WhatsApp. Então é 9203 7604. Matricule-se, vá lá na página, essa página aqui dá a transmissão. No alto da página tem assim: curtir, seguir, compartilhar. Curta, siga, compartilhe, para que na hora que eu entrar no ar aqui, você seja notificado e abençoado. Deixa você que é aluno e você que não é, deixa teu comentário, para que eu possa até tirar as dúvidas. Então tá aí o Ian colocando. Então coloquem mais vezes. 9203 7604. Você faz a sua matrícula ainda hoje. E você já recebe o material. Então você tem o material aí, tem a lei, a Torá, são 5 livros. O Gênesis, o Êxodo, o Números e o Levítico. E aí tem a Bíblia hebraica, tem a Torá, esses 5 livros. Aí os profetas, para os judeus, são divididos em 2 partes. Profetas anteriores e profetas posteriores. Para eles, são profetas Josué, Juízes, Samuel e Reis. E não tem na Bíblia deles primeiro e segundo. É esta Bíblia aqui, a Tanar. Você abre ela aqui, de trás para frente. E ela está aqui, se alguém quiser ler. Certo? Então aqui é a Tanar. Certo? Aqui você lê assim. Você abre aqui no final. Aí aqui no final tem Gênesis, porque ela vem de trás para frente. Aí a gente lê assim: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Haaretz haita tohu vavohu ve'hosher al pinei terron verua Elohim merahefet al pinei hamai. Vayomer Elohim yehi or. Vayehi or. Significa: no princípio criou Deus os céus e a terra. Haaretz, e a terra. Haitá era. Torro vavorro, sem forma e vazia. Porque quando Deus criou a terra, tem um monte de gente que acredita que Deus criou a terra bonita, maravilhosa, e aí o cão caiu, o capeta caiu, o diabo caiu. Tem gente que tem medo de chamar o nome do diabo. Quem tiver medroso, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós não temos que ter medo de dizer nome do diabo. Porque o meu Senhor Jesus já triunfou. E em Jesus nós somos mais que vencedores nas regiões celestiais. E nas regiões celestiais não quer dizer o céu, no mundo espiritual. Nós somos mais que vencedores. E aí o que acontece? Nós temos um monte de gente com medo. Mas por que tem medo? Porque desconhece as Escrituras.
Então as escrituras elas foram escritas primeiro em hebraico. O Velho Testamento, como eu já expliquei, está em hebraico. Quando foi traduzida a Bíblia, porque nós vamos ver como é que a Bíblia do hebraico chegou até nós, tenha calma. Vá com calma, porque é muita informação. Primeiro vá digerindo, porque, como eu disse, o crente começa, aí ele começa com toda a fome, com todo o gás, aí vem a tribulação, o cão ataca, as finanças começam, porque o diabo não quer ver você estudando a Escritura. Porque o diabo é igual político e algumas religiões. Quanto mais ignorante o povo estiver, melhor. Porque o diabo treme diante de um povo que conhece o seu Deus. Porque o mundo tem medo de um povo esclarecido. Tem um monte de liderança religiosa que não quer alunos esclarecidos, por isso descem a lenha na teologia. Não sabem nem o que significa o nome teologia. Theos, feos, quer dizer Deus, logos, estudo, discurso, razão. Então teologia é um discurso, é um estudo acerca de Deus. É tudo o que foi estudado e ensinado acerca de Deus nos tempos do Antigo Testamento, por Moisés, pelos autores, no tempo do Novo Testamento, por Paulo, Pedro, João. Quando eles morreram, aqueles que os sucederam, chamados de pais da igreja, que estudaram e que interpretaram as Escrituras, e depois os outros foram interpretando, e cada dia esse conhecimento ia se ampliando, até chegar até nós. Então teologia é isso. É esse estudo que vem de muitos e muitos anos. Então é muito vasto. A teologia é uma área vastíssima, porque ela abrange todas as áreas. Ela era a rainha das ciências. E por causa dos erros da igreja, hoje nem reconhecida como uma ciência ela é. E eu louvo a Deus por isso. Por quê, pastor? Porque tem gente que quer estudar teologia para ganhar dinheiro. Tem gente que quer estudar teologia para ter um nível superior. Vá fazer uma faculdade. Teologia é para quem foi vocacionado por Deus e quer fazer a obra de Deus com capacidade, dando para Deus o melhor. E aí, os judeus chamavam de profeta Josué, Juízes, Samuel e Reis. E não tinha essa história de primeiro e segundo Reis. Só quando foi traduzido. Então, aguarde, vá com calma. Hoje, o tema da aula é a Bíblia hebraica, como ela era constituída. Depois nós vamos ver que a primeira tradução foi para o grego. Aí, no grego, a Bíblia tem a forma que nós temos hoje. Então eu já disse, tem 3 momentos na vida de um crente que está fazendo, de um cristão que está fazendo teologia. Primeiro, ele começa com todo o gás, ele tem sede. Segundo, ele começa a descobrir que está errado, que o que ensinaram para ele não foi muito legal, e aí ele tem 2 tendências: ou ele fica com a religião dele lá, continua no erro, ou ele fica com a teologia. Depois a gente começa a ter, rapaz, eu acreditava assim, e não é assim, a gente começa a descobrir. É o que eu brinco, a gente endoida. A gente começa a ficar com raiva de quem nos ensinou. Não vai ficar com raiva não, que ensinaram errado porque eu não sabia. Eu também já ensinei muito errado porque eu não sabia. Eu já fiz pregações que hoje eu não teria mais coragem de pregar. Ninguém nasce sabendo, você não nasce sabendo. E nunca é tarde para começar. E você não é ignorante, e desculpa a palavra, você não é burro, nem burra. Você tem condição. Aí a gente fica assim, meu Deus, eu aprendi assim, mas é assim.
Então nessa hora muita gente desiste. Mas se você passar isso aí, você perseverar, aí você termina. Você termina. Aí você vai em frente, você conclui, porque nós somos gente de começar, mas nós não somos muito de terminar. Se você olhar para a sua vida, você vai ver que você começou muitas coisas, mas terminou poucas. E eu espero que esse curso seja um dos primeiros, que você consiga ir até o fim. Porque Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E parafraseando, eu digo, aquele que perseverar até o fim, esse receberá o certificado. Então Deus nos abençoe. Nós temos aí o Márcio. Deus abençoe, Márcio. Então, tinha os primeiros profetas e os segundos profetas. Profetas posteriores, que eram Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12. Os 12 profetas menores, para o judeu, formavam um livro só. Porque, como eu disse para vocês, era um rolo de 9 a 11 metros. E os livros dos profetas menores são pequenos. Então eles pegaram os 12 profetas menores e escreveram em um só rolo. Então era um livro só. Então você vai ver que o número vai ser diferente. Então você está vendo que tem muita informação nova. E você diz assim, puxa vida. Mas isso é só o começo. Persevere e eu lhe garanto que você não vai se arrepender. Porque dizem que teologia esfria. Nunca me esfriou. Eu tenho 30 anos que faço isso, desde que Deus me chamou. E Deus é maravilhoso. Amanda, Deus abençoe. Então, quem me conhece sabe que teologia nunca me esfriou. Porque o problema é que uma coisa é você pensar como criança, outra coisa é você pensar como adulto. A teologia ela te faz raciocinar como adulto. E como adulto, jamais você vai sair gritando dentro da igreja, glória! Glória! Se isto for sinal de espiritualidade, tem muito hospital mental cheio de gente espiritual. Então, para os judeus, os profetas eram Josué, Juízes, Samuel e Reis, os anteriores. E os posteriores, Isaías, Jeremias e Ezequiel. Esses eram os 3 grandes profetas para ele. E os 12 vinham em um livro só. Aí tinha os últimos. A última parte era o Ketuvim, os escritos. Os escritos estavam divididos em poéticos. Era Jó, Salmos e Provérbios. E os rolos, ou megilotes, que era cantares, era cantado na Páscoa. Cada livro desse tinha um objetivo. Ruth era cantado no Pentecoste, porque Pentecoste era a festa da colheita. Lamentações foi um livro que foi escrito por causa da destruição de Jerusalém por Nabucodonosor. Então Jeremias, que foi um dos que ficou, ele escreveu e ele diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque ele olha, a Babilônia veio, destruiu Jerusalém, destruiu o templo, levou o povo cativo, um punhado ficou, ainda fugiu para o Egito, Jeremias teve que morrer no Egito. E aí ele escreve um livro de lamentação, de choro. Porque o judeu era assim. Se nós queremos compreender a Bíblia, nós temos que... O Steven, Deus abençoe, há quanto tempo, Steven? Se nós queremos compreender a Bíblia, nós temos que compreendê-la com a mente judaica.
O judeu, quando queria dizer algo sério, ele escrevia em prosa. Mas quando ele queria dizer algo muito importante, ele dizia em forma poética. Porque era uma maneira da pessoa guardar, fixar. Então quase todos os livros da Bíblia têm poesia. Foi escrito de forma poética. Então Lamentações é um livro em forma poética. Certo? E aí ela é, até hoje, na data em que Nabucodonosor destruiu Jerusalém e o Templo Santo, os judeus leem Lamentação. Eclesiastes, o homem debaixo do sol. Você vai precisar entender Eclesiastes, porque se você lê Eclesiastes sem compreender, você vai ficar assim meio descrente. A nossa sorte é que a gente lê sem estar nem aí, sem procurar entender, a gente lê por ler, a gente abre assim e diz, fala Deus, eita! E a gente lê como ponto de interrogação, sai alimentado, mas de pontuação. E a gente lê por ler. Mas quando você lê Provérbios, Eclesiastes é um livro que parece assim, meio torto. Eclesiastes diz assim, morre o animal e morre o homem, e os dois vão para o mesmo lugar. E é por isso que existe tradição religiosa aqui, que diz que não há inferno, porque Eclesiastes diz que morre o homem e morre o animal e os dois não podem debaixo da terra e que não tem inferno. E que o Eclesiastes pergunta assim, o Eclesiastes diz assim, vai, goza os teus dias com a mulher da tua vida. O livro de Eclesiastes diz assim, estudar é canseira. O livro de Eclesiastes diz assim, é melhor ir na casa onde tem um luto do que na casa onde tem banquete. Mesmo quem é que vai preferir ir no enterro do que no jantar? Mas nós temos que saber o contexto. E Eclesiastes só é entendido se a gente ler dentro do seu contexto. Porque a palavra Eclesiastes vem da palavra hebraica Kohelet. Certo? Então o Kohelet era o pregador, era alguém que se dirigia a uma assembleia. E o Eclesiastes provavelmente foi escrito por Salomão depois que ele volta, ele se desviou, ele se afasta de Deus por causa das mulheres pagãs. Então conselho, fique com a sua esposa, não arrume muitas mulheres. E aí, quando ele termina, ele faz uma série de palestras para mostrar. Aí ele vai começar falando no Eclesiastes, que nós vamos estudar esse livro texto por texto, devagar. Então tem muita coisa. Você diz, eita, professor, tem muita coisa. Tem, meu menino, pensou que era assim. O meu filho pensou que era só ler a Bíblia. O meu filho pensou que a coisa era tão fácil, que bastava você, fala Deus, Deus quer falar com você. Só que agora ele está abrindo a rede social. Abra a página, mas a página Comunidade Bíblica Online. Então, o que acontece? O livro de Eclesiastes, você vai ver em todo o versículo assim, vi debaixo do sol, porque o livro de Eclesiastes é um livro que revela como o homem vê as coisas debaixo do sol. Ou seja, como seria a vida sem Deus? Todos os capítulos tem lá, vi debaixo do sol, vi debaixo do sol, vi debaixo do sol, vi debaixo do sol. Ou seja, vi da perspectiva
humana. E olhando sem a direção de Deus, morre um animal, morre um homem, os dois são enterrados. É tudo igual, é assim, é verdade. Porque o livro de Eclesiastes é assim. O autor começa a fazer a primeira palestra e ele diz, olha, a vida é uma tremenda rotina. Ele disse, eu observei e ia correr atrás do vento. Aí ele disse, de vaidade, tudo é vaidade. Ou seja, tudo é passageiro. A palavra vaidade é hevel, que é sopro, hálito. É o nome de Abel, lá no Antigo Testamento. Lá no Gênesis. É o mesmo nome. Vaidade era o superlativo hebraico. O judeu, quando quer colocar algo no superlativo, ele bota um no singular e o outro no plural. Ele diz assim, vaidade de vaidade. Revel, revel. É por isso que a Bíblia diz, santo dos santos, o lugar mais santo. Rei dos reis, o rei de todos os reis, Jesus Cristo. Senhor dos senhores. Isso é a maneira hebraica de falar, que nós precisamos entender. Céu dos céus, quer dizer o céu mais importante. Então, o livro de Eclesiastes vai dizer, olha, rapaz, se você observar para o dia, tem rotina, a água corre para o mar nunca enche, uma geração vai, a outra vem, a terra permanece para sempre, aí tem religião que diz, ó, tá vendo? É uma morar na terra. Aí depois ele diz assim, ó, tudo isso é correr atrás do vento. Aí ele diz o seguinte, rapaz, eu mudei. Aí ele diz, eu fui estudar. Estudei, e no fim eu descobri que era canseira. Aí ele diz, vi debaixo do sol sempre, porque é da perspectiva humana. Da perspectiva humana nós nunca vamos entender a Deus. Aí ele diz, eu fui para o outro lado, eu fui para farra, eu fui para gandaia. Aí ele disse, eu bebi todas, eu fiz festa, chamei os cantores, não neguei nada que os meus olhos desejaram, tive todas as mulheres, Salomão teve 1000, meu irmão. Salomão teve 1700 princesas e 300 concubinas. Mas Salomão não era um tarado, não. Porque quando a gente lê na Bíblia assim, rapaz, o homem ter 1000 mulheres, isso era tarado. Esse homem era para estar no manicômio, não. É porque Davi resolvia suas causas com a espada. Davi dominava os reinos com a espada. Salomão com a política. Salomão, em sua sabedoria, ele fez aliança com as nações ao redor. E esse foi um dos problemas, porque quando ele resolveu não lutar, mas fazer aliança, a aliança era celebrada com o casamento com a filha do rei. Então, ele casava com a filha do rei, eles se aparentavam, e aí não tinha mais guerra. Mas, em compensação, ele tinha que levar aquela senhorita para o seu harém. E como ele fez muitas alianças com reis e com gente de posse, quando a mulher era princesa, ele tinha que casar. Quando a mulher não era da realeza, ele trazia e colocava no harém. Entendeu? Então ele não era um tarado. E ele se apaixonou por uma mulher, porque a gente só ama uma mulher. Ele se apaixonou pela Sulamita, que ele vai escrever o livro de Cantares. E alguns ainda vão defender que ela não o quis e mandou ele embora e foi embora com um pastor pobre. Mas isso nós vamos ver quando a gente está estando lá, que existem duas interpretações, que ela terminou com ele. O que eu quero dizer é que a monogamia ainda é a bênção de Deus. Então, Tibério aí, Deus abençoe o imperador. Então, irmãos, o Eclesiastes vai dizer que Salomão parou a gandaia, ele gastou dinheiro, fez farra, mas também disse, rapaz, não entendi o sentido da vida.
Aí ele diz, agora eu vou construir, eu vou criar. E ele fez jardins, fez casa, templos. E aí ele gastou a vida trabalhando, mas também ele disse que de que adianta fazer tanta coisa e ganhar tanta coisa se eu não sei se quem vai herdar vai dar valor ao que eu fiz. Aí ele diz, tudo isso é vaidade. Aí ele diz que a gente vai envelhecer, que vai cair os moedores, e que vai cair o fio de prata, e que o balde vai cair lá no fundo do poço. Isso ele está falando da morte. Os moedores são os dentes. Vai ficando velho, vai ficando mole, vai cair, já está velho, então ele está velho. Aí ele termina dizendo o seguinte, jovem, anda pelo caminho dos teus olhos e faz o que deseja teu coração. Lembra-te que, contudo, que por todas essas coisas Deus te trará juízo. E aí ele conclui o livro dizendo, o resumo de tudo que eu tenho dito, o sentido da vida é ama a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Então, se você lê um capítulo e não lê o texto todo, você jamais vai interpretar o livro de Cantares, porque é o livro debaixo do sol. Salomão está mostrando como o homem vê, e não do jeito que Deus vê. É um livro inspirado para mostrar-nos como é que o homem vê, como é a vida da perspectiva humana. Certo? Então, quando ele tinha 1000 mulheres, como a nossa irmã Giovana fez assim, é por causa das alianças que ele fazia. Certo? Então, o que acontece? Salomão agora tinha que levar, e a maioria ele nem conheceu. Não pense que cada noite, nós com essa nossa mente ocidental, a mente meio bagunçada, maliciosa, a gente pensa que cada noite Salomão saia com, minha filha, hoje é você, amanhã é você. Não. Antigamente as mulheres eram objetificadas, coisificadas. Então, ter muitas mulheres era como uma pessoa ter hoje muitos carros, muitas televisões, muitos apartamentos. Certo? Então não era coisa para liso. E liso vem do estribo do cavalo. Antigamente, quando a pessoa era pobre, você conhecia, quando ela chegava no cavalo, o estribo onde ela botava o pé era lisinho. E aí nós temos aqui o liso e o estribado. Já aquele fazendeiro rico, quando ele tinha dinheiro, o estribo dele era todo desenhado, tinha pedras preciosas. Aí por isso o pessoal dizia estribado. Então tem o liso e tem o estribado. Estuda, amigo. Então o irmão está dizendo aí, meu sogra, o negócio é sério. Certo? Então, nós temos o livro de Eclesiastes, o livro de Esté, que era cantado no Purim. Purim era o nome da festa que os judeus celebravam para comemorar sua libertação lá na Pérsia, quando Ramã quis destruir os judeus e Deus livrou os judeus. Aí nós temos os 3 livros históricos que vão terminar a Bíblia hebraica. Então essa é a organização da Bíblia hebraica, do Velho Testamento. Esdras e Neemias, que eram um livro só, não eram 2. Aí você vai ver que o número de livros, porque no nosso são 39. Na Bíblia hebraica só tem 22. Aí você vai dizer, espera aí, que negócio é esse? É porque quando traduziram um livro que tinha 12 profetas, eles já traduziram como 12 profetas. Samuel, eles traduziram, viram como o livro era grande, traduziram primeiro Samuel, segundo Samuel, Reis, Crônicas, mesma coisa, Neemias e Esdras. Então foi aumentando, por isso que a Bíblia hebraica tem 22 e a nossa Bíblia tem 39, porque no hebraico Lamentações e Jeremias é um livro só. Samuel, primeiro e segundo Samuel é um livro só. Neemias e Esdras é um livro só. E o último livro da Bíblia é Esté, é um nome muito lindo. O nome dela é hebraico. Esté é o nome da minha sobrinha neta, que eu amo. Um beijo, Esté.
E um beijo também para Letícia, que eu amo estas crianças, que a Letícia já está uma moça. A minha sobrinha filha Thalita, que eu quero declarar aqui diante de todos vocês que eu amo, porque eu quero dizer uma coisa a vocês. Se você gosta de mim, não espere eu morrer para dizer assim, puxa vida, eu gostava tanto do pastor Gilberto, porque todo mundo depois que morre vira bonzinho. Conta uma história, eu gosto muito de brincar, porque até agora eu estou sendo muito sério com vocês, mas eu sou galhado. Conta-se uma história de que um morto, eu dou aula brincando, eu só sou sério na hora da pregação. Mas por enquanto, para não espantar ninguém, eu não vou brincar muito. Então, conta-se uma história que um homem morreu e estava chorando a esposa e o filho. E o povo chegou e disse: era um homem honesto. Era um homem que vivia para o lar. Era fiel à esposa. Não saía na noite. Era do trabalho para casa. E aí a mulher começou a ouvir aquelas coisas e... peraí. Pegou o menino dela e disse: meu filho, vá ali naquele caixão e olhe se é teu pai que está lá mesmo. Porque o que dizia não batia. Então, eu gosto de dizer, quer dizer para vocês que eu estou aprendendo a amar cada um. Cada um que tem estado aqui junto conosco. Nós estamos fazendo uma grande família nesta comunidade bíblica online. Então vai lá, coloca seguir, para que a gente seja cada dia mais uma família. Se você acredita, me permita cuidar da sua vida. Porque a comunidade bíblica online é uma igreja. Só que é uma igreja virtual. Tem doutrina, tem pregação, tem aula, tem tudo. Certo? Então, se você quer uma igreja virtual, esta igreja não descarta a sua igreja local. Mas se você quer algo mais, um amparo, alguém que diga assim: encosta a tua cabeça no meu ombro. Alguém que te ajude, que te socorra, que te eduque. Então saiba de uma coisa: você é muito amado. Você é alguém especial para mim. Eu não sei se as pessoas dizem que te amam, mas eu quero dizer a cada pessoa que está aqui hoje, talvez você não tenha ouvido isso, mas eu amo cada um de vocês. E a cada dia tenho aprendido a amar ainda mais. Vocês são bênçãos na minha vida. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus dê saúde, que Deus resplandeça sobre vós o seu rosto, que Deus os abençoe, que vossas famílias, que o pão na sua casa seja multiplicado, que a doença não bata a sua porta. E que se já bateu, nós estamos orando. Não se atribule. Se a doença chegou, se a falta de finanças chegou, saiba, nós estamos orando por cada um de vocês. Por cada pessoa que tem estado aí estudando conosco. Então hoje nós vimos que a Bíblia tem 3 divisões. A Bíblia do judeu, o Velho Testamento. Aí a próxima aula, nós estaremos vendo agora a nossa Bíblia. A nossa... Entendeu, criança? Então, próxima aula nós vamos ver a nossa Bíblia. Então hoje nós vimos, a Bíblia do judeu está dividida em 3 partes. Jesus disse:
A lei, os profetas e os salmos. A lei, os profetas e os salmos. Então, quando os apóstolos liam a Bíblia, quando Jesus lia a Bíblia, ele lia nessa perspectiva de uma Bíblia dividida em 3 partes. Está aqui, ó. Não tem vogal, você deve estar entendendo tudo. Esta palavra aqui é Torá, que é lei. Esta palavra Nevim, que é profetas. E esta última palavra aqui é Ketuvim, que é escritos. Então é lei, profetas e escritos. Esta que é a Tanarra, a Bíblia do judeu, que é o nosso Velho Testamento. Semana que vem nós vamos estudar também esse aqui. Esse aqui que você está vendo é o Novo Testamento grego. Então a nossa Bíblia hoje é formada por essas duas aqui. Então, quando juntaram o Novo Testamento grego e o Velho Testamento, deu esta Bíblia aqui, certo? Que nós amamos. Então aqui tem esses dois. E tem gente que diz assim, não é preciso estudar. Como é que você ia entender isso aqui sem estudar? Como é que você ia entender assim? Enarque en hologos, kai hologos em prostonteon, kai teos en hologos. Certo? Isso quer dizer, no princípio era o verbo, e o verbo estava face a face com Deus, e o verbo era Deus. Aí um dia, uma tradição religiosa que acredita que Jesus criado foi na minha casa, e disse que Jesus era uma criatura. Eu disse, essa história é antiga. Foi um homem chamado Ário que inventou essa doutrina e vocês seguem. Ele disse, eu disse, então eu pedi para Cecília, eu disse, Cecília, vai ali nos meus livros, porque aqui só tem alguns que eu botei aqui, porque muitos irmãos dizem assim, pastor, bote aí alguns livros para enfeitar mais. Irmãos, eu não estou aqui para chamar atenção para mim. Eu estou aqui para falar de Jesus Cristo. O meu equipamento é um celular de R$500, um pedestal que a minha esposa me deu, e um computador que muitas vezes fica preto e não volta, ele tem vontade própria. Eu não estou aqui para mostrar os meus livros. Eu não estou aqui para mostrar a você, que homem é estudioso, culto, intelectual. Não, eu estou aqui para falar de uma pessoa, Jesus Cristo. Ele sim, se jogar no mato, o mato devolve. Mas Jesus Cristo é tremendo. Mas Jesus Cristo merece toda a honra e toda a glória. Então a Bíblia dele tinha 3 partes. E nós já vamos terminar. A lei, os profetas e os escritos. Aí, depois, essa Bíblia vai ser traduzida para o grego, aí ela vai ficar do jeito da nossa. Aí os gregos vão dividir Samuel em 2, Reis em 2. Certo? Os 12, ao invés de ser um livro só, vai se tornar 12. Aí é por isso que vai dar 30. E nós vamos separar Malaquias e Jeremias, Lamentações e Jeremias, e assim vai. Nós vamos ver. Próxima aula nós vamos estar vendo a inspiração das Escrituras. Então você não pode perder. O nosso irmão Anderberg é maravilhoso, ele está botando aí um calendário com os dias das aulas no grupo. Então, eu quero dizer uma coisa a você, que eu vou orar. Coloque aí o seu desejo de oração. Coloque aí na página assim, Pastor Gilberto, ore por mim. E bote o motivo.
A pessoa diz assim, pastor, ore por mim. Eu digo, amém. Eu digo, o que está acontecendo? A pessoa diz assim, Deus sabe. Eu digo, não, se Deus sabe, eu tenho que saber, porque eu vou orar, eu posso estar orando por alguma coisa que não é bom, não é a vontade de Deus. Você já imaginou? A mulher está interessada no marido da outra e pede oração e diz, Deus sabe, e eu digo assim, Senhor, abençoa a tua serva, dá vitória. Eu estou orando errado. Certo? Agora, se for um caso, claro, que da ala feminina, que tem muitas coisas que não pode ser colocado, certo? Você coloca, assim, um código, né? Coisa de mulher, e nós vamos estar orando. Então, deixa teu comentário aí. Você que é aluno, deixe seu comentário aí, clica em seguir, e logo após eu estarei colocando esta aula lá no nosso canal no YouTube, Gilberto Rebouças. E o último aviso. Então lá no canal eu botei um monte de coisa agora nas minhas redes sociais. Tem um sininho, você clica. Tem uma mãozinha assim, é um like. Like é uma palavra em inglês, para quem não sabe, quer dizer gostei. E tem o comentário. Então são 3 coisas, faz isso lá, certo? Vamos evangelizar juntos. Clique nas aulas, pegue o link, mande para seus amigos, mande para seus conhecidos, diga aí os dias que nós estamos, e Deus vai abençoar a sua vida. Então eu peço que você seja meu parceiro na divulgação do Evangelho. Partilhou, irmão Jefferson. Deus abençoe, saudades. Então seja meu parceiro, nos ajude na proclamação do Evangelho. Deus abençoe a irmã Listênia. E o meu intuito é que Deus seja glorificado. Se você ainda não me conhece pessoalmente, eu não tenho interesse em ter muito dinheiro. Eu tenho um apartamento simples. Eu tenho um Corsa 2004, 2005, está servido até hoje. E eu tenho muita vontade de servir ao meu Deus. Eu não sei o que acontecerá amanhã, como é que eu estarei, espero estar bem. Eu sou coordenador e professor do CETAD e professor desse curso à distância. E estou tentando pregar, eu não sou melhor do que ninguém. Eu não quero que você olhe para mim, mas para o Cristo que me usa. Eu estou pegando as mensagens, copio o link e vou no Instagram das pessoas, no Facebook. E aí eu vou selecionando, eu boto o nome, assim, Roberto, Francisco, e aí eu colo a mensagem lá, a aula, e eu coloco assim, Jesus te ama. Se você quiser ouvir uma mensagem de esperança, vá no meu canal. Então, eu faço isso, tem hora que chega, o dedo vai ficar cansado. E eu quero pedir a vocês que ore pela Maria Luísa, que tem 2 aninhos e que está com leucemia. Nós vamos orar, galera. Nós vamos orar por todos. Vocês chegam lá, coloca lá na página do YouTube, da Facebook aí, Comunidade Online. Apresente os seus amigos. Então, cola a mensagem lá. Você talvez diga assim, pastor, eu não sei pregar, mas Deus me ajudou para que eu possa pregar e ensinar.
Então, você pega, cola, copia, cola lá. Eu tenho recebido mensagem de todo canto. Eu tenho, como eu digo sempre, eu tenho colado, até não tem aquelas mulheres só de calcinha, um monte de mulher, tudo quase pelada, coitado. Eu tenho visto muitos irmãos seguindo. Meu irmão, se você está seguindo, pelo amor de Deus, deixa, aquilo não é para você seguir, não. Então a gente bota assim, a mensagem lá e bota assim, Jesus te ama. E muitas delas têm, porque são pessoas que precisam de Deus. Tem mandado a mensagem dizendo, olha, obrigado, pastor. Então você pode evangelizar. Ao invés de você ficar doido assistindo televisão, ao invés de você passar o dia todo vendo besteira, porque o pessoal está entupindo a gente de bobagem. Vamos evangelizar. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito seja com todo o povo de Deus. Lembre-se, esta aula vai ser postada no meu canal no YouTube Gilberto Rebouças. Hoje eu fiz assim, desenhei o sininho, botei uma seta, botei lá embaixo comentário, botei uma seta no likezinho assim, aí botei lá nas minhas redes sociais, postei lá, você vai ver, certo? Porque não custa nada a você. E o Facebook mandou uma mensagem para mim que se a gente conseguir chegar a 1000 inscritos, inscreva-se, vá lá, inscreva-se, não vai doer nada. Eles vão me dar a permissão para que eu pregue direto pelo Facebook. Então me ajude a levar o Evangelho. E como eu digo lá na igreja, eu brinco com os irmãos dizendo o seguinte, vocês trazem as almas, eu ganho, e lá no céu a gente parte. Metade é minha, metade é sua. Aqui também nós vamos brincar, porque nossas aulas vão ser com leveza. Você copia, cola, Ctrl+C, Ctrl+V, copia, cola lá, elas se convertem, lá no céu Jesus diz, você fez a sua parte. E ore por nós, ore conosco. Porque muitas são as lutas. Hoje, antes de entrar aqui, eu estava me sentindo assim com dores no corpo. Eu digo, meu Jesus, porque só o que eu tenho recebido é mensagem de irmãos que estão com a Covid. Então eu estava me sentindo, mas foi só começar aqui a entrar no ar e ter a presença de vocês que o mal-estar passou. Então amo vocês, aguardo vocês lá na página, que você curta a página, mas não é curtir a pregação não, se você quiser curtir a pregação também, mas o importante é que você curta a página, tem lá em cima a logomarca, aí tem assim, curtir, seguir, compartilhar, curta e siga, para na hora que eu aparecer aqui, porque agora eu estou igual a Jesus, aparecendo a qualquer momento. Então, na hora que você menos esperar, eu estou aqui. Como eu faço com as minhas netas? Eu ligo para elas e digo, quem está aqui? Sou eu, o Tiririca. Então, sou eu, o reverendo Gilberto. E reverendo não tem nada de exaltação. Para quem não sabe, reverendo é um título que se dá a uma pessoa que tem formação acadêmica. É porque o termo pastor está tão desgastado que eu optei pelo texto, pelo termo reverendo, porque eu tenho formação acadêmica. Mas eu sou PhD, pequeno homem de Deus. O que é grande em mim é Cristo. Então, Deus dê a vocês uma noite maravilhosa.
Deus dê a vocês saúde, prosperidade e que a bênção do Senhor seja com vocês e aconselho. Eu mando para todos os dias das lives. E você já sabe que quarta e sexta, quarta às 14 horas, sexta às 18 eu estou no Instagram. Porque qual é meu lema? Eu peguei o texto de Paulo que diz assim: sendo livre, fiz-me servos de todos, para que por todos os meios eu possa ganhar alguns, salvar alguns. Então eu estou tentando por todos os meios. Eu espero incentivar você a fazer também. Talvez você não tenha o dom que eu tenho, mas juntos nós podemos fazer. Juntos, o que nós não vamos ficar é de quarentena, de papo pro ar, esperando que o mar pegue fogo para a gente comer peixe assado. Nós vamos orar, pregar, e se chegar o fim do mundo, nós vamos terminar a vida crentes. Se Jesus quiser nos levar, vai nos levar crentes, fazendo a sua obra. Se Jesus vier, vai nos encontrar crentes, fazendo a sua obra. Se Jesus não vier e a pandemia passar, vai passar, mas nós estaremos firmes na fé, propagando a palavra do Senhor. Que Deus abençoe, tenham todos uma boa noite e lembre-se, vai lá no canal, clica no sininho, se inscreva. Vamos atingir o mais rápido possível 1000 pessoas. 1000 pessoas, para que a gente possa transmitir via YouTube, porque eu já estou transmitindo, eles já estão deixando, mas é uma transmissão que fica só gravada. E aí eu vou poder transmitir direto, sem poder estar, porque é uma mão de obra, eu baixo aqui, aí boto lá, então demora. Então, nos ajude e curta aí a página. Divulgue para os seus amigos e vamos juntos evangelizar. Que Deus, o eterno Deus, Pai de Jesus, seja conosco. Tenha uma boa noite, tenha um bom jantar. Se já jantou, que a digestão seja abençoada, que o teu sono seja embalado pela graça de Deus. Próxima aula você não pode perder. Nós vamos falar da inspiração das Escrituras, que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada para mim e para você. Cheiro no coração, beijo no coração de todos, em nome de Jesus. Até a próxima aula.